Tireoide e metabolismo, qual a relação que existe entre os dois? Quando essa glândula não funciona como deveria, será que pode levar ao ganho de peso ou até mesmo a um emagrecimento muito rápido? Para nos ajudar a entender essa ligação, está com a gente hoje a endocrinologista doutora Isabela Targas. Comigo, Isabela, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Muito obrigada. Vamos falar sobre essa ligação? Quer dizer, a tireoide é uma glândula, né? Vamos explicar o que ela é. E quando ela não funciona bem, o nosso metabolismo fica bagunçado? É isso. A tireoide está na região aqui embaixo, né, do pescoço, perto da fúrcula, no formato de uma borboletinha. E ela produz dois hormônios, né, o T3 e o T4, que caem na circulação e vão agir à distância, como um maestro. E esses dois hormônios, o T3 e o T4, mais o T3, que agem mais ativo nos receptores nucleares à distância, que vai interagir na taxa metabólica, né? Então, a taxa metabólica, ela tem interferência dos hormônios tiroidianos, mas nós temos outras coisas que também interferem na taxa metabólica. Mas os hormônios tiroidianos regulam. Eles são maestros do organismo para um bom funcionamento. E, por exemplo, eles são responsáveis por queimar gordura, dar energia. Seria mais ou menos isso, Isabela? Mais ou menos. O hormônio tiroidiano, ele age na função do coração, na manutenção da temperatura corporal, na memória, no funcionamento intestinal, né, no crescimento das crianças. Então, são vários pontos que os hormônios agem e nesta ação vai resultar a taxa metabólica. Mas outros fatores, por exemplo, como a idade, quanto mais idoso, menor a taxa, sexo, mulher tem taxa menor que de homem, porque a musculatura é menor, porque o homem tem mais testosterona, né? Entendi. A genética, o grau de hidratação, a qualidade do sono. Então, nós temos muitos fatores que interferem na taxa metabólica e os hormônios tiroidianos são um desses fatores. Exatamente. E aí, quando a tireoide não está funcionando bem, ela traz sintomas? Sim, no hipotiroidismo, né, que é a glândula funcionando menos e nós teremos menos T4 circulante, menos T3 agindo à distância, nós temos cansaço, fadiga, sono, diminuição do humor, lentificação do intestino, inchaço, retenção de líquido nas pernas, a base de água e sal, que tem uma menor função do rim, né? Começa a ter uma menor filtração renal, e cansaço, sono, desânimo e depressão e hipotiroidismo estão juntos. Estão ligadíssimos. Estão ligadíssimos. Então, a gente sabe que 50% de quem tem hipotiroidismo tem depressão e que 1/3 de quem tem depressão está com hipotiroidismo. Então, sempre que a gente tiver uma das duas doenças, a gente tem que procurar a outra. Para tentar cercar aí os tratamentos e o paciente melhorar mais rápido. E aí, quais são os tratamentos? O hipotiroidismo, a gente vai repor o T4, que o nome da droga é a levotiroxina, né, com os nomes comerciais bem conhecidos, o Puran, o Synthroid, o Tirox, o Levoide, né, e tem a levotiroxina genérica na farmácia também. Então, a gente vai repor T4, né, que tem o nome de levotiroxina. E aí demora um tempinho para essa glândula voltar a funcionar? Quando a gente faz o diagnóstico, a gente dosa o TSH e o T4. Se é um hipotiroidismo primário, é a tireoide que está atrapalhada, o T4 baixo, o TSH alto, a gente tem um outro tipo de hipotiroidismo central, que aí é a hipófise que está com defeito, aí é diferente a interpretação, mas independente se ele é um hipotiroidismo primário ou central, a reposição é com o remedinho. A gente coloca a dose lá do Puran de 50, 75, a gente faz essa continha pelo peso e pelo valor do TSH, a gente faz uma continha para começar a dose, né? E aí, de 6 a 8 semanas depois que nós vamos repetir o TSH. Então, o TSH é um hormônio de regulação. Eu não posso ficar dosando um TSH por semana para ver se a dose do hormônio está legal. Eu tenho que esperar aí de 6 a 8 semanas para a gente ver realmente o efeito daquela dose colocada, se está certinha ou se vai ter um outro ajuste. A Iris e a Daiane estão acompanhando a sua prosa comigo e a Iris me falou que a glândula da Daiane, né, no exame apresentou uma disfunção. Isso pode levar ao ganho de peso? Sim, né? A gente sabe, o hipotiroidismo, a gente tem a lentificação do metabolismo, dificuldade de perder peso e um ganho de peso pequeno, né? Em torno aí de 2 a 3 quilos.
compensou o TSH, isso recua. Já o hipertireoidismo, a perda de peso é rápida, né? Então a gente pode aí em 60 dias ter uma perda de 10% ou mais do peso corporal, que é uma perda muito significativa. Então o peso, a alteração de peso é muito mais importante no hipertireoidismo para baixo, emagrece muito rápido, do que no hipo, um ganho de peso absurdo aí de 10, 20 quilos. Isso não. Então é uma pequena variação com inchaço que tratando recua. É porque muita gente acha que a tireoide é a grande culpada por um aumento excessivo de peso, não é, Isabela? Você deve isso é encontrar verdade. muita gente com essa dúvida no seu consultório. Sim, né? As mulheres acima de 40 anos têm mais dificuldade de manter peso, mas aí a taxa metabólica está sendo alterada não só pelo hormônio tiroidiano, tem a questão sedentarismo, menor massa magra, menor metabolismo, envelhecimento, mulher, grau de hidratação. Então começam a somar os outros fatores que baixam a taxa metabólica e favorecem o ganho de peso, né? E aí o grande vilão passa a ser a tireoide e a contribuição não é tão grande assim. Essa conversa continua já já com a doutora Isabela Targas, endocrinologista, com a gente aqui hoje. Tem uma dúvida, como a Iris teve? Pode participar, 998-97000 é o meu WhatsApp e a gente traz a sua dúvida para a doutora Isabela. Já volto com você, viu, Isabela? Hoje nós estamos falando sobre tireoide e o metabolismo. Qual que é a relação que existe entre os dois? De que forma isso interfere no peso? E você participa com a gente, tá? Eu estou recebendo hoje a doutora Isabela Targas, que é endocrinologista, com a gente explicando de forma muito clara. Aí vou fazer uma pausa nas minhas perguntas, viu, Isabela? Para trazer sempre o Itoshi, que está lá em Iraí de Minas, ele quer saber o seguinte: qual que é o grau de interferência da adição de iodo no sal de cozinha para equilibrar T3 e T4? Qual que é, né, o grau de interferência? Então, no Brasil, antigamente, a gente tinha muito aquele papo bócio endêmico. Isso. E acontecia nas pessoas que viviam numa região que não se alimentavam com frutos do mar, com coisas ricas em iodo. Então, o Brasil instituiu em 1953 colocação de iodo no sal nas áreas endêmicas, as regiões muito distantes do mar. E essa medida, em 1974, foi nacional. Então, o sal recebe iodo no Brasil desde 1974. Em 2013, a lei foi reforçada e é colocado de 15 a 45 miligramas em cada quilo de sal. Então, no Brasil hoje, nós não precisamos fazer suplementação de iodo para as pessoas. Já está no sal de cozinha, já está nos frutos do mar, na castanha do Pará e nas folhas escuras. Então, não está indicado a suplementação de iodo para a população, porque nós já temos garantia com o sal de cozinha, que todo mundo tem acesso. Que todo mundo tem acesso, né? O Nivaldo teve alopecia na barba. Aí, a médica dele disse que poderia ter algo a ver com o tireoide. Isso pode acontecer? Tanto no hipo quanto no hipertireoidismo a gente tem uma queda de cabelo, né? Mas quando a gente fala em barba, o que vem à mente é a gente avaliar o grau de testosterona desse paciente, né? Então, quando as características sexuais secundárias masculinas, né, que é pelo do corpo, barba, oleosidade, a gente pensa mais em avaliar a testosterona desse paciente do que o hormônio tiroidiano. Senão seria uma queda mais de cabelo, do couro cabeludo e não só a falha na barba. Quando a gente percebe essa diminuição do crescimento da barba, a gente tem que ir mais atrás da testosterona. Tá. O Antônio Carlos, que está acompanhando, está preocupado com a esposa, Isabela. Ele disse que ela usa o Puran, né? Já passei aqui a quantidade para você. E ela, quando toma o remédio, ela engasga muito, tosse e fica com falta de ar. Pode ter alguma coisa, alguma relação? É um remedinho tranquilo, talvez você está com medo dele, não precisa ter medo. Tá. Quando a gente tem o hipotireoidismo congênito, que é o bebezinho que nasce sem a tireoide, a gente quebra o Puran, coloca na mamadeira e o bebezinho toma sem saber. Então, como a forma certa de tomar? Você vai pegar o hormônio tiroidiano, o Puran, o Synthroid, quem você tomar, estômago vazio, água, 30 minutos antes de qualquer alimento ou medicação. Eu preciso do estômago vazio e ácido para absorver esse hormônio. Tomou,
30 minutos está liberado para qualquer coisa, não vai dar gastrite, não vai dar dor, não vai acontecer nada. É um remedinho tranquilo, não tenha medo, pode tomar, não vai engasgar, não vai queimar, não vai dar esofagite, tudo tranquilo. A doutora Isabela estava me chamando a atenção aqui, eu trago agora para vocês, que é em relação ao seguinte, a tireoide ela precisa estar muito equilibrada naquela mulher que pretende engravidar. Não é isso? Porque se não tiver, a gente pode ter um probleminha aí, não é, Isabela? Exatamente. Então, o hipotireoidismo gestacional é quando a gente detecta no pré-natal, na gestação, que a gente precisa repor hormônio, que o TSH não está adequado e que a mãe não tem níveis corretos de T4 para passar para o bebê. Mas isso já está um pouquinho atrasado. Então, aquela mulher que quer ser gestante, procure o clínico geral, o endocrinologista, deixe a sua tireoide compensada na tentativa de gestação. Por quê? Porque o mais importante são as 12 primeiras semanas de gestação. E aí, quando você descobre que está grávida, você já está com de 6 a 8, então a gente perdeu tempo nessa compensação. Né? Então, o legal é você ter com a tireoide em ordem antes de engravidar e o pré-natal não ter essa surpresa e não ter que sair correndo para o ajuste. Né? E o hormônio tireoidiano é importante para o feto, para o desenvolvimento cerebral do feto e da criança até 2 anos de idade. Então, é um hormônio muito importante para o desenvolvimento cerebral do feto e da criança. E um simples exame de sangue pode verificar como é que está o funcionamento da tireoide. Sim, né? Hoje o Brasil já está muito evoluído nisso. Nós temos o teste do pezinho pelo SUS. Todas as crianças que nascem no Brasil fazem o teste do pezinho, que rastreia várias doenças, dentre elas o hipotireoidismo congênito. Então a criancinha, a mãe está com a tireoide normal, tudo bonitinha, passou T4 para ela, a criança nasceu e não tem a tireoide dela formada. Se eu não tomar a providência de repor o purana, a mamadeirinha, eu vou ter déficit de crescimento, eu vou ter déficit de desenvolvimento e eu vou ter um QI menor. Então a gente fala que o hipotireoidismo congênito é uma causa prevenível de déficit cognitivo, de retardo mental. Então é muito importante o teste do pezinho, tratar essa criança vai ser tratada para sempre e não tem nada a ver com o hipotireoidismo da mamãe. Entendi. Recado importantíssimo, doutora Isabela, essa entrevista, gente, ela vai estar lá no nosso canal do YouTube, vai estar no nosso @TV Paranaíba para você compartilhar, porque isso que a doutora Isabela trouxe pra gente, isso, assim, salva vidas. Sim, né? é muito essa informação importante. salva vidas. Deixa eu trazer a Edileuza Aparecida, amiga nossa do Você. Ela falou que depois do câncer de mama foi diagnosticada com a tireoide. Está tomando T4 e surgiu um nódulo. E agora? Então, o hipotireoidismo tem várias causas, a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, a tireoidite autoimune, mas talvez essa paciente fez quimio e radioterapia e aí que começou o hipotireoidismo dela, né? Então a radiação ou a quimioterapia enfraquecem a tireoide. Após um tratamento de câncer de mama, pode surgir o hipo e a gente trata e compensa como o hipo comum da tireoidite de Hashimoto. Nódulo e hipotireoidismo são doenças separadas, né? Então nós temos doença de função e nós temos doença de nódulo. Então são doenças diferentes na mesma glândula. Então ela pode ter um hipotireoidismo pós-quimio e rádio e também ter um nódulo. E esse nódulo não precisa ser um câncer. Entendi. Uma informação importante, 60% da população brasileira tem nódulo e 5% terá câncer de tireoide. Então a incidência de câncer de tireoide não é grande e 90% de câncer de tireoide é papilífero, é diferenciado, é tranquilo e o paciente não morre disso, não tem complicações e grandes metástases. Então assim, câncer de tireoide papilífero, que a maioria é um carcinoma, mas de comportamento benigno. Então é muito tranquilo o segmento. Então ela deve ter hipo pós-químio e um nódulozinho inofensivo. Temos que rastrear o nódulo. Vai acompanhando, né? Temos que investigar o nódulo. Essa é a doutora Isabela Targas, endocrinologista, com a gente aqui no Você. Continua para mais uma parte dessa conversa importante. Aguarde que a gente já volta, tá bom? Hoje você, com a ajuda da endocrinologista, a doutora Isabela Targas, a gente fala sobre tireoide e metabolismo, a relação que existe entre os dois e você tira as suas dúvidas. E a doutora Isabela está aqui conosco, gentilmente, nesta quinta-feira. Vou trazer a Cristiane. Ela tem tireoide Hashimoto, fez os exames, né? E tá com um nódulo. Aí, a grande dúvida dela é, os exames de sangue estão normais, não tem manifestação nenhuma, não toma medicação. E ela quer saber se tem alguma alimentação adequada nesse caso dela.
A tireoidite Hashimoto, ou tireoidite autoimune, é a principal causa de hipotireoidismo, né? Nós rastreamos no sangue o anti-TPO e o anti-TG, que são os dois marcadores, são proteínas, né, autoimune, o organismo contra o organismo. São proteínas que nós produzimos contra a tireoide e isso vai enfraquecer a tireoide e ser a causa do hipotireoidismo, né? No ultrassom, quando o radiologista coloca ecotextura heterogênea, é o visual desses anticorpos. Então, no ultrassom, nós já temos a dica para pedir o anticorpo e a gente já pode chegar ao diagnóstico. Algumas mulheres, né, a maioria das pessoas com hipotireoidismo são mulheres, algumas mulheres elas têm função normal com anticorpo positivo. Então, nós vamos rastreando anualmente se ela vai entrar na fase de hipotireoidismo, né? Momentos de estresse do organismo, como a gestação, uma grande infecção, um Covid, uma dengue, né? Então, o paciente pode passar por um grande estresse orgânico e aí, depois disso, o hipotireoidismo passar a acontecer. Mas ela já tinha predisposição com anticorpo positivo. Então, por exemplo, na entrevista, né, na anamnese, a gente pergunta: tem alguém da sua família com hipotireoidismo? Tem. Então, aí a gente já vai e rastreia. E aquele paciente com anticorpo positivo, ele vai sendo acompanhado para, se desenvolver, ser imediatamente medicado. E a alimentação? A alimentação não, né? Tem muito folclore, se eu comer repolho, se eu não comer repolho, né? Eu não posso, não tem. Os alimentos têm uma quantidade pequena de iodo, né? Toda a nossa necessidade já está no sal, com a adição de iodo que já está legalizada há muito tempo. A única coisa que nós não podemos fazer é colocar a tireoide a uma grande oferta de iodo. Não usar o Lugol, que é um xarope muito usado aí em medicina alternativa, por alguns médicos diferentes, né? O Lugol é concentrado em iodo e cápsulas de alga. Então, se eu dou uma grande quantidade de iodo para a tireoide, ela vai caminhar para o caminho que ela deveria ir, ou para o hipo ou para o hiper. Depende do anticorpo e da tendência do paciente. Então, não está indicada a suplementação de iodo. A Alessandra do Jardim Holanda tem 50 anos e ela queria saber qual seria o TSH ideal. Ela fez uma pesquisa, né, verificou ali que 2,5 a 3 está correto e o TSH chegou a 7. É a única causa que encontrei, foi a alteração da tireoide. Ela tem SIBO, isso tem a ver? Olha, função normal, né? Lógico que tem os kits com variação, mas a maioria dos kits, TSH normal é de 0,5 a 5 e o T4 livre de 0,8 a 1,8. A média populacional é de 1 a 2 do TSH, né? Então tá em faixa normal, tá tudo funcionando bem. O TSH entre 5 e 10 nós temos um estágio subclínico. O hipotireoidismo subclínico é quando eu estou precisando de mais comando, mais TSH para a tireoide funcionar, mas ela está dando conta e o T4 está normal. Nós não medicamos todo o subclínico, né? Nós temos indicações, a gestação, sintomas, paciente com depressão, uso de psicotrópico, senão o remédio funciona menos, paciente com anticorpo positivo, porque vai subir rapidamente, né? Então, a gente tem as indicações do subclínico. No paciente idoso, nós não tratamos subclínico, porque o excesso de T4 pode dar fibrilação atrial. Então, o paciente idoso é um pouquinho mais devagar a coisa e mais cuidadosos na dose, né? Tem a Lourdes que queria saber o seguinte: o que acontece quando você para de tomar o levotiroxina sódica, utilizado principalmente para o hiper, né? O hipo. A filha tomava o remédio certinho junto comigo, agora na casa dela ela parou de tomar por conta própria. Isso é péssimo, você vai ficar lenta, você vai entrar em hipotireoidismo franco. O TSH vai subindo, a paciente vai ficando lenta, cansada, alteração de sono, de humor, intestino mais preso, mais inchada, lenta. É como se estivesse na marcha lenta. Então, quem tem hipotireoidismo tem que tomar o remedinho certinho, imitando a produção natural. Todo dia toma um pouquinho, é como se a sua tireoide fosse perfeita, ela estivesse produzindo certinho. Então, não é indicada a suspensão do remédio. E a Célia quer saber, o emocional pode ser ainda o principal aliado à medicação para o controle da tireoide? Ou seja, está tomando a medicação, mas aí está com as emoções também em dia. Isso pode interferir, Isabela? Não. A gente sabe, igual falei, né, da depressão e do hipotireoidismo. Os hormônios tireoidianos agem em sistema noradrenérgico, serotoninérgico. Então, a gente tem muita alteração de humor, de memória, né, com a alteração do hormônio tireoidiano.
né? Então, se você está fazendo a reposição hormonal, tá tudo bonitinho, não é para ter mais sintomas. Se o sintoma ainda continua, aí a gente já começa a investigar ansiedade, depressão, que pode ser concomitante. Mas quando você está num tratamento psiquiátrico, a tireoide tem que estar em ordem para ter mais rendimento nesse tratamento. Câncer de tireoide, eu sei que tem uma amiga nossa que falou aqui que estava preocupada em relação ao nódulo e é um medo muito comum entre as pessoas, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, o câncer de tireoide, né, a gente brinca, né, entre os colegas, que se a gente fosse escolher um câncer para ter, é um papilífero de tireoide, né, porque não mata ninguém e vai embora e resolve rapidinho, né, a gente faz essa brincadeira, né? O câncer de tireoide, nós temos, igual eu já falei, 60% da população tem nódulo, 5% vira câncer, né? O câncer de tireoide é o quinto câncer mais comum em mulher e representa 1% do total de todos os cânceres, né? Então não é um câncer agressivo em 90% dos casos, mas ele é rastreável, a gente tem que rastrear e a gente rastreia isso com ultrassom de tireoide. Então é feito um ultrassom. Tem nódulo, nós temos o protocolo de rastreio, aí esse nódulo vai para uma punção. Se a punção for maligna, aí que nós partimos para a cirurgia. Então a gente vai observando um bom tempo o comportamento do nódulo, velocidade de crescimento, se tem microcalcificação, se não tem. A gente vai vigiando esse nódulo no ultrassom, fez a punção. A punção já é uma punção de Bethesda, né? A classificação de Bethesda mais adiantada, a gente parte para a cirurgia e quem dá o diagnóstico final do câncer de tireoide, o anatopatológico da cirurgia, né? Então, na punção a gente tem uma ideia do que a gente está procurando, do que tem lá, mas o diagnóstico definitivo é o anatopatológico da peça cirúrgica, né? E aí precisa tirar, quando a cirurgia vem, precisa tirar a glândula de uma forma completa? Hoje não. Hoje o protocolo de câncer de tireoide, né, tá ficando cada vez mais frouxo, cada vez mais conservador. Então, se a gente tem um câncer, um nódulo positivo na biópsia, a gente tem a tendência de fazer a tireoidectomia parcial, né? Tira metade da glândula, a outra metade fica. E se aí a gente chegar no anatopatológico com um alto risco, um tumor mais agressivo, aí a gente totaliza a cirurgia, né? Então a gente tem critérios para totalizar a cirurgia depois do anatopatológico. Então a gente faz a análise do anatopatológico, a classificação geral, para decidir se a gente vai voltar para a segunda cirurgia ou não. Ou não. E aí fazendo a cirurgia, tudo isso que você está explicando para a gente, a pessoa leva uma vida normal depois? Normal. Quando a gente faz tireoidectomia parcial e fica uma boa parte da tireoide, às vezes não é preciso nenhuma dose de Puran, Synthroid, levotiroxina, né? A tireoide que ficou, ela se hipertrofia e dá conta. Mas quando a gente faz total, a gente repõe e fica tudo perfeito. TSH na faixa de 2 e 3, tudo bonitinho, vida normal com a reposição. E aí a gente está, só para a gente poder encerrar, nós estamos aqui falando da importância da tireoide, metabolismo, tudo isso que a doutora Isabela trouxe para a gente. Para quem vai programar para fazer exames logo no começo de 2026, é preciso ter essa regularidade, né, para acompanhar o funcionamento da tireoide. Sim, toda a rotina básica, é legal a gente olhar a tireoide, os anticorpos, perguntar a história familiar para a gente prevenir o desenvolvimento de hipo ou de hiper de forma grave e a gente conseguir já fazer o tratamento mais rápido. Essa é a doutora Isabela Targas, que está fazendo aniversário amanhã, por isso parabéns, que Deus te abençoe sempre e obrigada sempre por estar aqui com a gente, tá? Obrigada. Um beijo para vocês, amanhã estou de volta às 2h30, viu? Obrigada, querida.